Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Boa noite. Olá, boa noite. A bolsa segue batendo um recorde histórico. O dólar no Brasil segue em queda e atinge o menor valor em quase 2 anos. A moeda americana perde força no mercado internacional. Um levantamento do Ministério da Justiça revela o desaparecimento de quase 85 mil pessoas no Brasil em 2025, o maior número da série histórica desde 2015. Mais de 60% da população brasileira está acima do peso. Uma operação das polícias civil e militar investiga traficantes do Comando Vermelho pelo sequestro e a tortura de uma jovem na zona norte do Rio. Encontrado o corpo de uma corretora de imóveis após mais de um mês de desaparecimento em Goiás. Daiane Alves de Souza foi morta após uma discussão com o síndico do prédio onde morava. A Anatel dá início à remoção de orelhões em todo o país até 2028. E um incêndio força quase 300 pessoas a deixarem hotéis em uma estação de esqui na França. O Jornal Mundial está começando. O registro de pessoas desaparecidas voltou a subir no Brasil e atingiu o recorde no ano passado. Em 2025, 84 mil pessoas desapareceram no país. O número é o maior registrado desde o início da série histórica, em 2015. O Brasil registrou mais de 84 mil pessoas desaparecidas ao longo de 2025, número que representa a maior quantidade da série histórica, com uma média de 232 casos por dia, alta de cerca de 4% em comparação com 2024, segundo dados consolidados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. A maioria dos registros concentrou-se no estado de São Paulo, com mais de 20 mil ocorrências, mas o fenômeno foi observado em todo o país. Entre esses casos, crianças e adolescentes foram especialmente afetados. Foram registrados 23.919 desaparecimentos de menores de 18 anos em 2025, o que equivale a uma média de 66 desaparecimentos por dia, um aumento de cerca de 8% na comparação com o ano anterior. A maior parte das vítimas nessa faixa etária eram meninas, que representaram cerca de 61% dos registros, enquanto meninos somaram 38% dos casos. Os dados reacendem o debate sobre as políticas públicas de prevenção e de busca de pessoas desaparecidas no Brasil, destacando a importância de mecanismos como o Amber Alert e o fornecimento das investigações, especialmente em situações envolvendo menores. Autoridades também reforçam a necessidade de integração entre bancos de dados estaduais e federais para agilizar a localização e proteger famílias afetadas. O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa em que mostra que mais de 60% da população brasileira está acima do peso e cerca de 25% já enfrentam um quadro de obesidade. Os dados mais recentes da pesquisa Vigitel 2024, divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que mais de 60% da população brasileira adulta está acima do peso, um aumento significativo em relação ao início da série histórica. Entre 2006 e 2024, a prevalência de excesso de peso cresceu de 42,6% para 62,6% e a obesidade mais que dobrou, passando de 11,8% para 25,7% dos adultos. O levantamento, que monitora fatores de risco e proteção relacionados a doenças crônicas não transmissíveis por meio de entrevistas telefônicas das capitais, também aponta alta nos diagnósticos de diabetes e hipertensão. Em 2024, 12,9% dos adultos declararam ter diabetes, mais que o dobro da proporção registrada em 2006, enquanto a hipertensão
arterial subiu para 29,7% da população. Apesar dos números preocupantes, a pesquisa traz sinais positivos em alguns hábitos. Aumentou a proporção de adultos que praticam atividade física moderada no tempo livre e diminuiu o consumo regular de refrigerantes. Pela primeira vez, o estudo também incluiu dados sobre hábitos de sono, apontando que cerca de 20,2% dos adultos dormem menos de 6 horas por noite, um fator que pode influenciar diretamente a saúde metabólica e o risco de doenças crônicas. Tempestades intensas provocaram um grande deslizamento de terra e deixaram uma cidade da Itália à beira do precipício ontem. Mais de 1.500 pessoas tiveram de deixar áreas de Niceme, na Sicília, segundo a Defesa Civil. A cidade, que tem cerca de 25 mil habitantes e fica no centro-sul da ilha, segundo as autoridades, vem cedendo gradualmente. O processo é impulsionado pela água acumulada no subsolo. Imagens do local mostram prédios inteiros à beira do precipício, depois que grandes trechos da encosta desmoronaram. Na segunda-feira, o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni decretou estado de emergência na Sicília, na Sardenha e na Calábria. As 3 regiões do sul do país foram atingidas por fortes tempestades na semana passada. O governo destinou 100 milhões de euros para atender às necessidades iniciais. Autoridades locais, no entanto, estimam prejuízos superiores a 1 bilhão de euros. O dólar caiu mais uma vez e encerrou o dia cotado a R$ 5,20, acompanhando o cenário externo mais favorável. Já o Ibovespa subiu 0,9% e fechou aos 184.101 pontos, renovando o recorde histórico, com investidores atentos às decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A morte de um cão comunitário virou caso de polícia em Santa Catarina. O caso da morte de um cachorro em Santa Catarina tem comovido o Brasil inteiro. Orelha era um cachorro comunitário que ficava na Praia Brava, em Florianópolis. Os moradores locais cuidavam coletivamente do cachorro, que já fazia parte do cotidiano do bairro. O animal tinha cerca de 10 anos e começou a preocupar aqueles que o conheciam ao ficar alguns dias desaparecido. Orelha foi encontrado em uma mata, onde um morador fazia caminhada e viu o cachorro com lesões no corpo e agonizando. Ele chegou a levar o cachorro a uma clínica veterinária, mas, por conta da gravidade da agressão e dos machucados, o animal teve que passar por uma eutanásia. Segundo as investigações, 4 adolescentes são suspeitos de terem cometido crime de maus-tratos. Além deles, pelo menos 2 adultos estão sendo acusados de coação a testemunhas. Centenas de pessoas fizeram um protesto no último sábado, dia 24 de janeiro de 2026, pedindo justiça por Orelha. Além disso, diversas celebridades se pronunciaram contra o caso de violência nas redes sociais, como a cantora Ana Castela e o humorista Rafael Portugal. A hashtag Justiça por Orelha ficou entre os 10 assuntos mais comentados no X durante a manhã desta terça-feira, dia 27 de janeiro. No ano de 2025, foram 5.605 casos de agressão a animais registrados em todo o estado de Santa Catarina. Israel realizou hoje o funeral do último refém mantido pelo Hamas após o ataque de 7 de outubro de 2023. Israel se despede nesta quarta-feira do último refém do Hamas. O corpo de Hangvili foi levado a um estádio de Meitar, cidade natal do policial de 24 anos no sul do país. No caminho, muitos cidadãos segurando bandeiras israelenses se enfileiraram nas estradas. Centenas de pessoas emocionadas lotaram o estádio para o funeral que marca o fim de uma dolorosa saga nacional, desencadeada pelo ataque do Hamas em 2023. O retorno dele é um momento importantíssimo para a nação, um momento em que o orgulho é mais forte do que a tristeza. Neste momento, peço a vocês, como presidente do Estado de Israel, em nome do Estado de Israel, perdão. Perdão por não termos estado presentes para ele, perdão por, juntamente com tantas famílias, vocês terem tido que esperar pelo retorno de seu ente querido durante dias tão longos e angustiantes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu manteve o tom contra o movimento islamista Hamas, que iniciou a guerra, e afirmou que o retorno dos reféns vivos ou mortos não põe fim ao conflito.
אנחנו דבקים גם ביעדינו האחרים, לפרק את החמאס מנשקו. Também estamos mantendo nossos outros objetivos, desarmar o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza, e conseguiremos. Que nossos inimigos saibam que qualquer um que levantar a mão contra Israel pagará um preço altíssimo. Hang Ville era policial e foi morto em combate. Oficial da unidade de elite Yassam, Gvili estava de licença médica para uma cirurgia no ombro quando o Hamas lançou seu ataque mortal no sul de Israel, mas pegou sua arma e correu em direção à área. Seu corpo foi levado por militantes palestinos para Gaza durante o ataque, que provocou uma guerra devastadora de 2 anos. Dos 251 reféns feitos pelos militantes naquele dia, os restos mortais de Gvili eram os últimos mantidos em território palestino. Veja daqui a pouco, um incêndio em hotéis de uma estação de esqui na França força a saída de quase 300 pessoas. A Anatel dá início à remoção de orelhões em todo o país. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. As polícias civil e militar iniciaram na manhã de hoje uma operação em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. Os alvos são traficantes do Comando Vermelho que sequestraram e torturaram uma jovem. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Policiais cumprem mandados de prisão de busca de apreensão contra integrantes do grupo criminoso que, segundo a investigação, sequestrou um jovem no ano passado em uma comunidade da zona norte, na área do Ipasse, em Vila Cosmos. Até o momento, uma pessoa foi presa na operação, que também atuou nas comunidades do Juramentinho e Trem, além de Morro da Fé e Sereno. A investigação identificou a participação de bandidos ligados ao tráfico de drogas na ação violenta, que além de sequestro e tortura, está relacionada a outras atividades criminosas na região. Policiais cumprem 5 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão no início da manhã, com o apoio das unidades da Polícia Civil e Militar. A vítima do sequestro foi encontrada pelos investigadores e a operação policial é entendida como um desdobramento do trabalho iniciado após o caso vir à tona no ano passado. As equipes seguem em campo para localizar outros envolvidos e reunir provas que ajudem a esclarecer a participação de cada suspeito nos crimes de tortura e cárcere privado. As autoridades reforçam que a colaboração da população com informações pode ajudar na captura dos demais suspeitos. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. A Polícia Civil encontrou hoje o corpo de uma corretora que estava desaparecida há mais de um mês em Caldas Novas, interior de Goiás. O síndico do prédio onde Daiane Alves Souza morava e o filho dele foram presos. O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi encontrado na madrugada dessa quarta-feira, dia 28 de janeiro, em uma área de mata em Caldas Novas, Goiás. Ela estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025. O caso, que começou como desaparecimento, agora é investigado como homicídio. E nesse vídeo você entende mais detalhes sobre esse triste caso que está repercutindo muito nas redes sociais. A descoberta ocorreu durante uma força-tarefa da Polícia Civil e resultou na prisão do síndico e de seu filho do prédio onde Daiane morava.
Ambos são investigados por suspeita de participação no crime. Um porteiro do condomínio também foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a investigação, Daiane mantinha uma relação de conflitos com o síndico. Ela havia movido 12 processos contra ele, incluindo ações cíveis e criminais. Em janeiro deste ano, o Ministério Público chegou a denunciá-lo por perseguição. Do outro lado, Daiane também respondeu a uma denúncia em 2025 após uma discussão no prédio. Na noite em que desapareceu, Daiane gravou vídeos relatando que a energia do apartamento havia sido cortada, mesmo com as contas pagas. Ela acreditava que alguém estivesse desligando propositalmente o disjuntor. Imagens de segurança mostram a corretora descendo até o subsolo para verificar a caixa de força. No entanto, há um corte de cena de 2 minutos nas imagens exatamente no momento. Depois disso, Daiane não aparece mais nas câmeras de segurança. O apartamento foi encontrado com a porta destrancada. Com esses elementos, o grupo de investigação de homicídios passou a tratar o caso como assassinato. A Polícia Civil ainda não divulgou a causa da morte nem detalhes dos depoimentos, e as investigações seguem em andamento. Uma tempestade causou mortes e danos em Portugal e nevasca na Espanha. Fortes chuvas e ventos intensos que atingiram Portugal na madrugada desta quarta-feira deixaram mortos e causaram danos generalizados na região de Lisboa e na parte central do país. A tempestade Christine trouxe chuvas torrenciais e rajadas de vento que chegaram a 150 km por hora, provocando quedas de árvores, enchentes e deslizamentos de terra. Os serviços de emergência atenderam cerca de 1.500 ocorrências entre a madrugada e o começo da manhã. O governo português descreveu a tempestade como um fenômeno climático extremo que causou danos significativos em várias partes do território. Até 850 mil residências e empresas ficaram sem energia elétrica nas primeiras horas desta quarta-feira. Diversas estradas permanecem fechadas ou parcialmente bloqueadas, incluindo a principal rodovia que liga Lisboa ao norte do país, e o tráfego ferroviário também foi interrompido em várias regiões. A tempestade Christine continuou seu deslocamento para o leste e chegou à Espanha na manhã desta quarta-feira, provocando fortes nevascas em Madrid. As autoridades aconselharam a população a evitar deslocamentos desnecessários. Subiu para 34 o número de mortes por uma tempestade de neve nos Estados Unidos. 530 mil residências continuam sem luz. O número de mortes devido à tempestade de inverno que atingiu neste fim de semana 2/3 dos Estados Unidos subiu para 34 e 530 mil residências continuam sem energia elétrica. Relatos de novas vítimas foram confirmadas no sul e no nordeste do país por hipotermia ou por acidentes provocados pela neve. No estado de Nova York, morreram 9 pessoas, das quais 8 na cidade de Nova York e outra em Long Island. Também foram registradas 5 mortes no estado do Tennessee, 4 na Pensilvânia, 3 no Texas e 2 em Iowa, entre outras. Apesar de o pior da tempestade já ter passado, cerca de 530 mil residências seguem sem fornecimento de energia. Além disso, milhares de voos foram afetados pela tempestade. Segundo o portal FlightAware, nesta terça-feira foram cancelados 1.851 voos e 2.900 sofreram atrasos. A onda de frio que acompanha a tempestade mantém nesta terça-feira as temperaturas abaixo de zero em boa parte do país, com máximas em torno de -5 graus em áreas do interior e mínimas que com o ar ártico serão sentidas abaixo de -20 graus em alguns estados. Ataques russos deixaram 3 mortos na Ucrânia hoje, um dia depois de outras 12 mortes serem registradas. Também na terça-feira, um centro de estudos americanos estimou que a guerra causou cerca de 2 milhões de baixas militares entre mortos, feridos e desaparecidos dos dois países. 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas em ataques russos contra diferentes pontos da Ucrânia. As autoridades informaram nesta quarta-feira que um casal morreu e o filho de 4 anos ficou ferido no bombardeio na comunidade de Bilogorodska, a sudeste de Kiev. Na região central de Dnipropetrovsk, um ataque com drones matou um homem de 46 anos e deixou 5 pessoas feridas, uma delas em estado grave.
Na terça-feira, uma onda de ataques russos deixou 12 mortos, 5 deles em um trem de passageiros perto da cidade de Kharkiv, e atingiu infraestruturas de energia. A Rússia efetua ataques diários contra a Ucrânia, que provocam vítimas civis e afetam a infraestrutura energética em pleno inverno, quando o aquecimento é fundamental em meio a temperaturas baixas. Na terça-feira, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais divulgou um estudo que aponta que a invasão da Ucrânia pela Rússia causou cerca de 2 milhões de baixas militares, entre mortos, feridos e desaparecidos dos dois países. Segundo o Centro de Reflexão americano, as forças de Moscou registram a maior parte das perdas, com até 325 mil mortos, entre 1 milhão e 200 mil baixas em suas fileiras, desde o começo da invasão em fevereiro de 2022. O número não era registrado por uma grande potência desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia também sofreu perdas significativas, entre 500 mil e 600 mil baixas, das quais entre 100 mil e 140 mil foram mortes entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2025. Os dois lados não costumam divulgar números totais de mortos ou feridos na guerra, sejam civis ou militares. Um incêndio em um hotel de uma renomada estação de esqui nos Alpes franceses obrigou a retirada de quase 300 pessoas de 2 estabelecimentos e deixou 4 bombeiros levemente feridos. Cerca de 300 pessoas tiveram que abandonar 2 hotéis na famosa estação de esqui de Courchevel, nos Alpes franceses, nesta quarta-feira. Um incêndio começou ainda na noite de terça-feira, no último andar do Grandes Alpes Hotel, por motivos desconhecidos, e mais de 100 bombeiros seguiam trabalhando nesta quarta para apagar o fogo. Et on a aujourd'hui une situation où le feu en fait s'est déployé. Agora temos uma situação em que o fogo se propagou por baixo do telhado, consumindo materiais como madeira e espuma isolante. Isso dificulta a intervenção dos bombeiros. Tudo isso, claro, com um telhado coberto de telha de ardósia, que são pedras muito pesadas, e a neve que estava sobre o telhado. Portanto, estamos diante de uma situação tecnicamente difícil, que exige ações muito precisas. Além disso, os materiais em combustão estão gerando muita fumaça, o que obriga os bombeiros a intervir com suprimento de oxigênio para poder trabalhar com segurança. Autoridades informaram em um balanço inicial 4 bombeiros ligeiramente feridos nos trabalhos para conter as chamas. A estação de esqui de Courchevel, situada no coração dos Alpes franceses, é muito apreciada por uma clientela internacional abastada e faz parte de Le Trois-Vallées, uma das maiores áreas para a prática do esporte no mundo. O incidente ocorre semanas depois do incêndio em um bar na estação de esqui suíça de Crans-Montana, que deixou, na madrugada do Ano Novo, 40 mortos e 116 feridos, na sua maioria adolescentes. A Anatel iniciou a remoção definitiva dos orelhões em todo o país com a meta de extinguir os aparelhos até 2028. A Anatel deu início à remoção definitiva dos orelhões em todo o país, com a meta de extinguir os aparelhos até 2028. Ícones das ruas brasileiras desde os anos 70, os telefones públicos perderam espaço para o celular e hoje são usados apenas em emergências. No auge, o Brasil chegou a ter 1,5 milhão de aparelhos, agora restam apenas cerca de 30 mil. Para gerações de brasileiros, o orelhão foi a única ponte de comunicação com a família. O design exclusivo, criado pela arquiteta Chu-Ming Silveira, virou símbolo cultural e até peça de destaque em filmes recentes. A retirada oficial marca o fim das concessões de telefonia pública no país. Enquanto alguns exemplares ainda resistem como decoração em praças, a maioria está sendo desmontada, encerrando nos capítulos mais nostálgicos da história da comunicação urbana no Brasil. O Brasil declarou o açaí um dos frutos nacionais com o objetivo de reafirmar sua propriedade sobre esse superalimento e frear as empresas estrangeiras que buscam se apropriar das riquezas biológicas da Amazônia. Os habitantes da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, usam há séculos a polpa espessa do açaí para acompanhar pratos de peixe. Mas o fruto ganhou popularidade no mundo no começo dos anos 2000, após ser reinventado como sobremesa gelada e promovido por ser rico em antioxidantes.
Os ingredientes ativos do açaí atraíram o interesse de empresas de alimentos e cosméticos de todo o mundo. Em 2003, uma companhia japonesa registrou o nome açaí e o Brasil levou 4 anos para cancelar a patente. Casos como esse foram debatidos no Congresso Nacional durante a tramitação da lei que declarou o açaí um fruto nacional, apresentada pela primeira vez em 2011 e sancionada no começo do mês. O Ministério da Agricultura disse à AFP que a medida ajuda a destacar o açaí como um produto genuinamente brasileiro que gera renda para milhares de famílias amazônicas. Mas especialistas apontam que a lei é em grande parte simbólica e apenas evidencia o desafio representado pelo interesse internacional crescente em uma ampla gama de frutas endêmicas da Amazônia. O Brasil se preocupa com a biopirataria, o uso de recursos genéticos por terceiros sem a permissão das comunidades que os descobriram e a divisão dos benefícios. O país é signatário do Protocolo de Nagoya, um tratado internacional de 2014 sobre a repartição dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos. Mas o acordo enfrenta uma grande questão. Atualmente, os dados genéticos podem ser baixados pela internet e usados no desenvolvimento de medicamentos ou cosméticos, sem a necessidade de coleta física de plantas ou sementes. Sheila de Mello, analista de propriedade intelectual da Embrapa, defende que o Brasil deveria se concentrar em investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na Amazônia para gerar riqueza localmente e não permitir que matérias-primas como a polpa de açaí sejam exportadas com frequência para países que posteriormente realizam a pesquisa necessária para a criação de produtos derivados de qualidade. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bondeguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.